A escuridão da sala de cinema era quase palpável, um manto confortável que envolvia a todos. Na tela, os heróis de Gotham City lutavam contra as sombras e a plateia estava absorta, cada um em seu próprio mundo de pipoca e refrigerante. O cheiro adocicado da guloseima misturava-se ao ar condicionado, criando uma atmosfera de relaxamento e expectativa. Ninguém imaginava que aquela noite de entretenimento se transformaria em um pesadelo. De repente, um som estridente rasgou o silêncio. Um ruído que não pertencia ao filme. Um barulho metálico e assustador vindo da porta de saída de emergência. A porta se abriu com um tranco e a luz fraca do corredor iluminou por um instante uma figura sombria. O pânico irrompeu como uma onda. As pessoas se viraram, confusas, tentando entender o que estava acontecendo. A figura avançava, lenta e deliberadamente, como um personagem saído de um filme de terror. Era James Holmes, vestido da cabeça aos pés com equipamento tático, uma máscara cobrindo seu rosto e um colete à prova de balas que o fazia parecer um soldado em uma zona de guerra. Em suas mãos, uma arma de fogo. E então, o primeiro tiro. O som foi ensurdecedor, abafando os gritos que começavam a surgir. Um clarão, outro tiro, e o caos tomou conta do ambiente. As pessoas começaram a se curvar, a se arrastar para baixo dos assentos, a correr desesperadamente para as saídas. Era uma luta pela vida, um instinto primal que se acendeu em cada um. A câmera lenta da memória capturava a confusão, o medo estampado nos olhos arregalados, a incredulidade diante do horror que se desenrolava. Mães protegendo seus filhos, amigos se entreolhando em busca de um plano, casais se abraçando em um último e desesperado gesto de amor. Era impossível processar o que estava acontecendo. Como uma noite tão comum, tão cheia de promessas de diversão, podia se transformar em algo tão brutal e sem sentido. A inocência da noite de cinema se desfez em uma tragédia inexplicável. O som dos tiros ecoava, misturando-se aos gritos e ao choro, deixando a plateia em choque e o futuro incerto. Ninguém sabia quem seria o próximo, ninguém sabia se sairia vivo dali. A escuridão, antes um abraço, agora era um esconderijo, um convite ao desespero. O cheiro de pólvora começou a substituir o de pipoca. Uma lembrança amarga do que havia acontecido. As luzes de emergência piscavam, revelando cenas de terror que seriam gravadas na mente de todos para sempre. Aquele cinema, antes um lugar de sonhos e fantasias, tornara-se um palco de pesadelos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários onde você está assistindo. Para entender como James Holmes chegou a esse ponto de escuridão, precisamos voltar no tempo, muito antes daquela noite fatídica em Aurora. A história de James não começou com tiros e gritos, mas com uma infância aparentemente normal, em um lar de classe média em San Diego, Califórnia. Ele era o mais velho de 2 filhos, um garoto que, à primeira vista, não se destacava nem para o bem nem para o mal. Seus pais eram pessoas respeitáveis, a mãe, uma enfermeira, e o pai, um gerente de software. Eles se esforçavam para oferecer uma vida estável e cheia de oportunidades. Desde cedo, James mostrou ser um menino inteligente. Suas notas na escola eram boas e ele tinha uma curiosidade aguçada, especialmente por temas científicos. A neurociência, em particular, fascinava-o. Ele passava horas lendo sobre o cérebro humano, suas complexidades e mistérios. Essa paixão o levou a se dedicar aos estudos e ele se destacou em diversas disciplinas. No entanto, essa inteligência vinha acompanhada de uma dificuldade crescente em interagir socialmente. James não era o tipo de criança que fazia amigos facilmente. Ele era quieto, reservado, e muitas vezes parecia estar em seu próprio mundo. Essa dificuldade de conexão social se tornou mais evidente à medida que ele crescia,
Na escola secundária, ele não participava de grupos ou atividades extracurriculares. Preferia a companhia de livros e da internet, onde podia explorar seus interesses sem a pressão das interações sociais. Seus colegas o descreviam como estranho ou tímido demais. Poucos tentavam se aproximar e ele também não fazia muitos esforços para se integrar. Era um ciclo de isolamento que se aprofundava a cada ano. Quando ingressou na Universidade do Colorado, em Denver, para fazer pós-graduação em neurociência, parecia que James estava no caminho certo para realizar seu potencial acadêmico. Ele era brilhante e o curso era exigente, o que o atraía. Contudo, a pressão acadêmica intensa, combinada com sua dificuldade crônica de interação, começou a cobrar um preço. Os estudos que antes eram uma fonte de fascínio viraram um fardo. Ele começou a perder o interesse, a se sentir sobrecarregado. O isolamento se intensificou e ele se distanciou ainda mais da família e dos poucos amigos que tinha. As ligações para casa diminuíram e suas respostas eram cada vez mais monossilábicas. Pequenas rachaduras começaram a aparecer em sua saúde mental. Ele passava longos períodos sozinho, imerso em pensamentos sombrios. A obsessão por violência, antes um interesse passageiro em filmes e jogos, começou a se tornar mais real, mais presente em sua mente. Ele começou a pesquisar sobre ataques em massa, a estudar os padrões, as motivações. A reclusão se tornou quase total. Ele parou de ir às aulas, falhou em exames importantes e, finalmente, abandonou o programa de pós-graduação, um ato que surpreendeu a todos que o conheciam. A partir desse momento, a espiral descendente se acelerou. James Holmes começou a acumular armas e munições de forma discreta, mas metódica. Ele estudava táticas militares, comprava equipamentos de proteção, como o colete à prova de balas que usaria naquela noite. Sua mente, antes dedicada à complexidade do cérebro, agora se voltava para a elaboração de um plano macabro. Cada compra, cada pesquisa, cada pensamento era um passo em direção ao abismo. Ele se preparava meticulosamente para o ataque, um planejamento que se tornou o único foco de sua existência, uma fuga da realidade que ele não conseguia mais suportar. O que antes era um jovem inteligente e promissor, transformou-se em uma figura solitária e perturbada, à beira de um precipício. A decisão final de James Holmes foi um ponto de virada sombrio, um mergulho definitivo na escuridão. Ele havia passado meses planejando, cada detalhe meticulosamente calculado em sua mente perturbada. A escolha do cinema não foi aleatória. Era um local onde a vulnerabilidade das pessoas seria máxima, onde a escuridão da sala e a distração do filme criariam o cenário perfeito para o seu ato. Ele queria causar o maior impacto possível, e o lançamento de um filme tão esperado como Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge, garantiria uma plateia lotada. Holmes comprou os ingressos com antecedência, escolhendo o assento mais estratégico para ter uma visão clara da sala. Adquiriu mais armas, munição e equipamentos de proteção, tudo de forma legal, sem levantar suspeitas. Sua mente se convenceu de que o ato era justificável, uma forma de protestar contra uma sociedade que ele via como falha, ou talvez uma maneira de se sentir no controle de algo, depois de tanto tempo à deriva. Ele se via como uma espécie de vilão de HQ, um coringa da vida real, um agente do caos que traria a verdade à tona. Os dias que antecederam o massacre foram preenchidos com uma fria e calculada preparação, sem hesitação ou remorso aparente. Então veio a noite de 20 de julho de 2012. O massacre de Aurora se desenrolou como um pesadelo vivo. Holmes entrou na sala de cinema com uma determinação gélida. Soltou gás lacrimogênio para desorientar as vítimas e, em seguida, abriu fogo. Os gritos de terror se misturavam aos sons dos tiros, criando uma cacofonia infernal. Pessoas caíam, feridas ou mortas,
enquanto outras tentavam se esconder ou fugir desesperadamente. O sangue se espalhava pelo chão e o cheiro de pólvora preenchia o ar. Foi um cenário de horror indescritível, com 12 vidas ceifadas e dezenas de feridos, muitos com sequelas permanentes. A chegada da polícia foi rápida, mas o estrago já estava feito. Holmes foi encontrado e preso sem resistência ao lado de seu carro, no estacionamento do cinema. Ele parecia calmo, quase alheio à carnificina que havia causado. As autoridades descobriram seu apartamento, que estava armadilhado com explosivos, um plano secundário para causar ainda mais destruição. O impacto na comunidade de Aurora foi devastador. Famílias foram destruídas, amigos perderam entes queridos e a cidade inteira ficou em choque. Tentando entender como algo tão brutal pôde acontecer em um lugar tão comum e pacífico. O desfecho do caso de James Holmes foi um longo e doloroso processo. O julgamento foi uma batalha legal intensa, com debates acalorados sobre sua sanidade mental. A defesa argumentou que ele sofria de esquizofrenia e estava em um surto psicótico no momento do ataque. A promotoria, por sua vez, argumentou que ele era um assassino frio e calculista, plenamente consciente de seus atos. Os testemunhos das vítimas e de seus familiares foram dilacerantes, expondo a profundidade do trauma e da dor causados. A sociedade buscou respostas, queria entender o porquê. Mas, como em muitas tragédias, não havia uma resposta fácil ou satisfatória. A mente humana, em sua complexidade, pode sucumbir a doenças que distorcem a realidade e levam a atos impensáveis. No final, James Holmes foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, evitando a pena de morte. Ele foi declarado culpado por 24 acusações de assassinato em primeiro grau e 140 de tentativa de assassinato. Apesar da condenação, o sofrimento das vítimas e seus familiares permanece. A busca por sentido em uma tragédia tão brutal é uma jornada contínua, muitas vezes sem fim. O caso de Aurora nos lembra da importância de reconhecer os sinais de problemas de saúde mental, de oferecer apoio e de não ignorar o isolamento e a dor que podem levar a atos extremos. A escuridão que tomou conta daquela sala de cinema em Aurora nos lembra da fragilidade da vida e da importância de reconhecer os sinais antes que seja tarde demais. É um lembrete sombrio de que a violência pode irromper nos lugares mais inesperados, transformando momentos de lazer em memórias de horror.